Há momentos em que o Buda encerrava seus discursos do Dhamma, enviando os monges para meditar aos pés das árvores, em moradias vazias. Mas ele não dizia: vão praticar samatha, tranquilidade, nem dizia: vão praticar vipassana, discernimento. Ele dizia: vão praticar jhana. O substantivo jhana está relacionado a um verbo, jayati, que tem um segundo significado. Significa arder com uma chama constante. O Pali tem diferentes palavras para o que, em inglês, chamamos genericamente de queimar. Jalati é o termo comum. É o fogo de uma lareira ou de uma fogueira que tremula aqui e ali. Jayati, porém, é o verbo usado para um fogo que arde com uma chama estável. Como a chama de uma lamparina a óleo. Isso já dá uma ideia do tipo de estado mental que se busca desenvolver. Firme, estável, sereno. É interessante notar que as instruções do Buda sobre como levar a mente ao jhana não mencionam a palavra jhana em si. Suas descrições sobre a concentração correta, Sama-samadhi, onde ele usa o termo jhana, não explicam como alcançá-lo. Apenas dizem: este estado é assim, aquele estado é assado. As instruções de como praticar estão, na verdade, na definição de atenção correta. Sama-sati. Você mantém algo em mente em si mesmo e por si mesmo. Neste caso, a respiração. Você é diligente, alerta e consciente e abandona a cobiça e a aflição em relação ao mundo. Portanto, você permanece focado na respiração. Quaisquer outros pensamentos que atrapalhem a respiração, você deixa de lado. E por enquanto, até mesmo pensamentos sobre jhana podem contar como pensamentos relativos ao mundo, pois, com muita frequência, surge a vontade de pensar: ah, eu alcancei este jhana, alcancei aquele jhana. Percebi que, quando Ajahn Fuang ensinava, ele nunca garantia o nível de jhana de ninguém. Ele falava sobre a respiração. Como está a sua respiração? Perguntava aos seus alunos. À medida que a mente deles se acalmava, cada um descrevia a experiência de um jeito diferente. Então, ele passava a usar o vocabulário deles, ressaltando que não estávamos ali para marcar pontos em uma tabela de jhana. Estávamos ali para conhecer a nossa própria experiência, conhecer a nossa própria mente, fazer com que ela se aquietasse. A profundidade desse aquietamento depende tanto da nossa habilidade em acalmar a mente, quanto da nossa capacidade de compreender o que está acontecendo. Há um outro sutta em que o Buda explica que entrar em jhana exige tanto tranquilidade quanto discernimento, e que, para desenvolver tranquilidade e discernimento em níveis mais altos, é preciso ter jhana. Portanto, o processo de acalmar a mente, aquilo que o Buda chama de desenvolver e abandonar, serve para fortalecer tanto os níveis de serenidade quanto o grau de compreensão que você já possui. O foco principal, no entanto, deve ser a respiração, juntamente com a mente em sua relação com ela. Nas instruções do Buda sobre meditação na respiração,
ele fala de fabricação corporal e fabricação mental. A fabricação corporal, naturalmente, é a própria respiração. O ar que entra e sai. Você se treina para estar consciente de todo o corpo enquanto inspira e expira. Depois, busca acalmar essa fabricação corporal. O motivo pelo qual o Buda usa esse termo técnico talvez esteja em chamar atenção para o fato de que você está moldando essa experiência. Outro dia, eu conversava com alguém que havia sido ensinado a não tentar moldar a respiração, a não interferir nela, apenas deixá-la seguir seu curso natural. Ele contou que isso o fazia sentir como se estivesse sendo empurrado para fora do próprio corpo. Porque, ao negar o fato de que moldamos a respiração, muitos processos acabam acontecendo inconscientemente. Por isso, é melhor ser direto. Quanto a esse ponto, existe sim um elemento intencional na forma como você respira. Então, aprenda a tirar o melhor proveito disso. Quanto à fabricação mental, é a mesma coisa. Você começa a se tornar mais sensível a isso, ao fato de que sensações e percepções moldam a sua mente, e então tenta acalmar o impacto delas. Quais sensações você pode focar que trazem mais calma? No início, pode haver sensações intensas de prazer, das quais você quer simplesmente beber. Beber, beber. Pois bem, beba-as. Como o Buda disse, quando surgir prazer na meditação, aproveite-o. Mas não a ponto de perder o foco na respiração. Aqui, por respiração, queremos dizer a energia do fôlego no corpo. Depois de um tempo, porém, você percebe que esses níveis mais intensos de prazer se tornam cansativos e então deseja algo mais silencioso. É como ouvir rádio. Você estava ouvindo hard rock e depois de um tempo, tudo parece apenas barulho. Então, você quer algo mais suave, muda de estação, muda de frequência. No corpo, isso significa que às vezes há sensações muito fortes circulando enquanto a mente se acalma. Mas também existem níveis mais sutis de energia. Parecem estar em uma frequência diferente. Outra analogia é como voar abaixo do radar. Qualquer analogia que funcione para você, perceba que o objetivo é buscar algo mais sutil, mais tranquilo. Essas várias camadas de energia já estão presentes. Trata-se apenas de sintonizar com aquela que você quer. Como você pode ver, ao desenvolver e o abandonar, tudo o que atrapalhar o repouso da mente, tudo o que a agitar, deve ser deixado de lado. Vá em direção ao que é mais calmo. Agora, se você já está sonolento e letárgico, não deve ir direto para a calma. Você quer primeiro energizar as coisas e depois deixá-las se acalmar. Mas, novamente, isso é uma habilidade que se aprende. Observando o que a mente precisa, observando o que o corpo precisa e aprendendo a suprir essas necessidades. E aqui, você está, de fato, exercendo algum controle. Às vezes nos dizem que a lição da meditação é perceber que você não tem controle algum.
Mas isso seria desanimador. Ao sentar-se observando o que surge, às vezes podem aparecer coisas realmente desagradáveis, e você precisa ter ferramentas para lidar com elas. Embora o Buda diga que, em termos últimos, os 5 agregados, forma, sensação, percepção, formações mentais e consciência, não estão totalmente sob seu controle. Ainda assim, você os controla em certa medida. E se não fosse por essa certa medida, você nem se apegaria a eles. A questão é sempre esta: com relação ao seu senso de eu, vale a pena se identificar com essas coisas? Vale a pena assumi-las como uma responsabilidade e tentar influenciá-las? Haverá muitas etapas no caminho em que certas coisas valem, sim, ser assumidas. O seu desejo de acalmar a mente. Identifique-se com isso. O seu desejo de desfrutar os frutos da meditação. Identifique-se com isso. O seu desejo de cultivar um comentador útil dentro da mente. Essa é uma habilidade que vale desenvolver. Uma responsabilidade que vale assumir. Quanto às questões do mundo exterior, como disse o Buda, deixe-as de lado. O verbo que ele usa, vinete, significa subjugar. Lembre-se de que você tem certas responsabilidades aqui. E elas não serão cumpridas se você ficar prestando muita atenção ao que acontece no mundo exterior. Uma das definições do Buda sobre a diferença entre uma pessoa sábia e um tolo é que a pessoa sábia sabe quais deveres lhe cabem e os assume, e não assume aquilo que não é de sua responsabilidade. Neste momento, o seu dever é com a forma da sua mente. O fato de que você cria sofrimento para si mesmo, e muito disso transborda, afetando outras pessoas, é justamente onde está a sua responsabilidade. É aí que você precisa desenvolver um bom senso de eu, como alguém responsável. Jan Bourdieu Lee fala muito sobre isso. A observação de que temos algum controle sobre os agregados e que esse é o propósito do caminho. É dele. A observação de que há coisas com as quais nos identificamos ao longo do caminho e depois precisamos deixar ir também é dele. Portanto, a questão é: quando assumir algo e quando deixar ir? E muito disso se resume a assumir. E então observar quais são os resultados. Você assume o controle da respiração. Aprende a controlá-la. Aprende ajustando aqui e ali. Aprende que tipo de ajustes são fortes ou ásperos demais, quais são fracos demais e para onde o fluxo da respiração precisa ir. Também aprende quando pensar na respiração de maneiras diferentes. Há fases na meditação em que é útil imaginá-la entrando de fora. Há outras fases em que é melhor pensá-la como algo que se origina de dentro, especialmente quando a respiração se acalma e tende a parar. Se você acreditar que a respiração é algo que precisa ser trazido de fora, o cessar do movimento respiratório pode assustá-lo. Mas se compreender que já há respiração dentro de si, sendo respiração a energia do corpo, e que ela pode se tornar plena,
tão plena que você não sente mais necessidade de puxar nada de fora. Isso permite que a mente se acalme com mais confiança. Assim, você está assumindo a responsabilidade por certas ações. É você quem desenvolve o caminho. É você quem abandona o que se opõe ao caminho. Enquanto o conceito de você for útil, benéfico, enquanto valer a pena, mantenha-o. Haverá momentos no caminho em que você perceberá que ele é a única coisa que separa você de algo não fabricado. Mas como você o tratou não como uma entidade sólida, e sim como uma atividade, será muito mais fácil parar de fazê-lo. Então, quando surgir a questão sobre com o que se identificar, pergunte a si mesmo: o que, ao me identificar, levará ao meu bem-estar e felicidade duradouros? Basicamente, é a mesma pergunta que sustenta todos os aspectos da sabedoria. Você está apenas substituindo o que faz pelo que se identifica. Ainda está lidando com ações, contanto que veja o seu senso de eu como uma ação. Algo que você pode escolher fazer ou escolher não fazer. A próxima questão, então, é: quando é o momento e o lugar certos para se identificar com isto? Quando é o momento e o lugar certos para se identificar com aquilo? E quando é o momento de deixar tudo de lado e não se identificar com nada? Isso torna o problema do eu e do não eu muito mais fácil de resolver. Portanto, assuma a responsabilidade pela sua prática. Esse senso de você responsável será uma identificação realmente útil. Valerá a pena, porque pode levá-lo muito longe.